Boa tarde a todos. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhora advogada e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 7ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela Portaria CONAT 158/2020 e 145/2017. Indago aos senhores conselheiros, em relação às atas da 5ª sessão e da 6ª sessão, se leram e aprovam. Sim, senhor presidente. Ok, presidente. Ok? Ok, senhor presidente. Conseguindo que todos aprovaram a ata da 5ª e 6ª sessão. Nós temos resoluções para ser aprovadas. Eu vou passar para a doutora Ana Paula, para que ela dê uma registrada nas resoluções entregues e lidas pelos conselheiros para aprovação. E aprova. Doutora Ana Paula. Boa tarde a todos, presidente, conselheiros, senhores advogados, doutor Rafael, Eveline, presente. Presidente, foram encaminhadas para verificação e aprovação as resoluções do conselheiro Michel André Bezerra Lima Gradivol, de número do processo 6425/2017 e 3282/2018. Da conselheira Ivete Maurício de Lima, as resoluções referentes aos processos de números 1784/2018, 2104 e 2022/2017. Da conselheira Francileite Cavalcante Furtado Remígio, as resoluções de números 3719, referente aos processos, de números 3719, 1443/2018 e 5524/2017. Só, presidente. Sem som, presidente. Queria parabenizar o doutor Michel, que já entregou algumas resoluções já do mês de fevereiro. Parabéns, doutor Michel. Isso é exemplo aí para os demais. Vamos para a nossa pauta de hoje. Antes de iniciar a pauta, com as resoluções lidas, eu gosto sempre de deixar isso gravado, foram lidas pela nossa secretária, a doutora Ana Paula, foram lidas e aprovadas por todos os conselheiros. Por favor, se manifestem, que é para a gente poder... Sim, presidente. Sim, senhor presidente. Bom, tá certo. Então, consignado foi aprovado pelos conselheiros, as resoluções. Vamos para a nossa pauta de julgamento. A doutora Thalita, ela está como advogada do primeiro e segundo processo, é isso? Boa tarde, exatamente, Boa tarde. presidente. Ok, então, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, para a nossa pauta do... Nós temos 2 processos de recurso da Hélice Logística Limitada. São processos, e pelo que eu li dos processos, dá para ser julgado em conjunto. São os processos de recurso 16515/2017, autoinfração 2017-14506. Tem como recorrente a Hélice Logística recorrido célula de julgamento. O julgamento singular foi pela procedência. A assessoria processual tributária se manifesta pela improcedência da acusação. E o segundo processo, 16516/2017, autoinfração 2017-14508. Também recorrente Hélice Logística, recorrido célula de julgamento, e foi julgado procedente em primeira instância, e a assessoria também processual tributária se manifesta pela improcedência. Esses 2 processos têm como relatoria a doutora Ivete, a qual eu passo a palavra. E antes de começar, doutora Ivete, só para ficar consignado, a doutora Thalita concorda com o julgamento em conjunto dos 2 processos? Concordo sim, presidente. E doutor Rafael também? Concordo, presidente, sem objeção.
Não, a palavra, então, à conselheira relatora, doutora Ivete. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui no nosso último dia, né, de sessões do mês de fevereiro. Graças a Deus chegamos até aqui, né, com a proteção de Deus. Então, iniciando a nossa pauta, né, de hoje, realmente os dois processos são semelhantes. A única diferença é o documento que foi autuado, né? Na verdade, trata de uma autuação feita no posto fiscal de Palmirim, no dia 16 de agosto de 2017, onde a empresa autuada, o sujeito passivo, é a transportadora, tá? E que o motivo da autuação é aquela infração conhecida como transportar mercadoria com documento fiscal inidôneo. E o fiscal considerou que a inidoneidade se deu basicamente em razão do conhecimento de transporte não ter o destaque de CMS, porque ele, no próprio relato, ele diz que a empresa não é optante do Simples e que o decreto interno, né, de Minas Gerais não tem autorização do CONFAS para dar qualquer isenção, e, em razão disso, ele considerou o fato de não ter o destaque no conhecimento de transporte, né, do ICMS, que acobertava esse conhecimento de transporte, acobertava uma operação originária do estado de Minas Gerais aqui para o estado do Ceará. E aí, em função disso, por ele entender que é uma declaração inexata, descaracterizou o conhecimento de transporte de número 7.906, nesse primeiro auto de infração, né, do auto de infração nesse primeiro auto, 2017-14506, e no outro auto, no auto de 2017-14508, era outro conhecimento de transporte. Mas a situação fática é exatamente a mesma. Então, por conta disso, ele, por descaracterizar o documento, cobrou o principal no valor de R$ 863,24 e a multa de igual valor. Aplicando aqui, no caso, já a redação dada pela Lei 16.258, que alterou a penalidade, que era 30%, para uma vez o valor do imposto, trazendo separadamente aqui no artigo 123, 3A, item 2, da Lei 12.670. E aí a empresa se defendeu, né, entrou com a impugnação, folha 31, onde ela, em primeiro plano, ela pede a nulidade, porque diz que há um cerceamento de direito de defesa, alega que não há descrição clara do fato, e também inexistência da pertinência lógica entre os artigos indicados como infringidos e os fatos narrados, pois os artigos indicam lá as hipóteses de idoneidade, né, fala do documento inidôneo, e que a situação não enquadra nisso. Então, pede a nulidade, aí adentra já pedindo o mérito, ela traz vários pontos no mérito, mas que pode ser sintetizado, e lá na frente eu posso especificar melhor, com relação a questionar que a empresa não descumpriu nenhuma obrigação tributária, que o documento tem todos os requisitos de validade, que o documento é idôneo e foi apresentado espontaneamente no órgão da Fazenda, que tem todos os requisitos contidos na legislação do estado de origem, de Minas Gerais, que indica a exata operação, a exata prestação e a operação, que no caso da nota aqui acompanhava a mercadoria, e que a ausência de indicação do imposto no conhecimento não se configura hipótese do artigo 131 do nosso decreto. E ainda fala mais no seguinte ponto: ainda que se admita que houve um equívoco no não destaque, não seria causa de inidoneidade, mas simplesmente de uma falta de recolhimento. E aí também traz algumas resoluções já do Conselho de Recursos Tributários, da segunda Câmara, da terceira Câmara, que reconhece a improcedência da autuação sob os mesmos fundamentos de mérito trazido aqui pela pugnante. E também,
questiona que o destaque do imposto, do CMS, foi uma isenção concedida pelo estado de origem, que o início da prestação é Minas Gerais, e o ente político tributante é Minas Gerais, não cabendo ao estado de Ceará entrar nessa competência da tributação de um estado, de uma operação, de uma prestação de serviço, que o fato gerador é o estado de origem, e o estado de Ceará querer esse imposto, em outras palavras, aqui cobrar o imposto em favor do estado de Ceará. Então, não há competência do estado de Ceará para tanto. E os seus pedidos finais é a nulidade por cesseamento e improcedência pelas razões. Ao final, ela pede também uma perícia, de uma forma muito genérica, mas nos seus pedidos ela fala em perícia, só que ela não diz para que seria. A impugnante não diz. No julgamento de primeira instância, o julgador afastou a nulidade requerida, porque entende que está clara, né, a autuação, e no mérito ela discorda, porque ela discorda dos argumentos da impugnante, porque ela vai na linha da lei complementar, de que o Estado não pode conceder isenção unilateral, e que é preciso celebração de convênios, e, por fim, conclui que as mercadorias estavam, sim, acompanhadas de um documento inidôneo. E a empresa entra com recurso, as folhas 80 a 96, trazendo as mesmas razões da impugnação: nulidade, cessamento de defesa, improcedência pelo que eu já acabei de falar, que são os mesmos argumentos da impugnação, e a perícia também pede da mesma forma. No parecer, o parecer da assessoria processual tributária, as folhas 107, ela opina pela improcedência baseada na súmula, trazendo como base, né, da sua decisão, a súmula 10 do conhecimento do Conselho de Recursos Tributários. Essa súmula ela foi publicada em 5 de fevereiro de 2019, portanto, posterior à autuação. E aí, opina pela improcedência da autuação. É o relato. Concluído o relato, presidente. Muito obrigado, conselheira Ivete. Vou passar a palavra para o doutor Rafael. Doutor Rafael. Presidente, secretário, conselheiros, nobre advogada, representante do contribuinte, meus cumprimentos a todos, boa tarde. São 2 autos de infração, presidente, de inidoneidade do documento fiscal, em razão da ausência de destaque de um ponto específico, que é justamente, como foi já anunciado no relato, a ausência de destaque do ICMS frete. De fato, presidente, eu, não obstante os argumentos trazidos de nulidade no recurso, na resignação recursal do contribuinte, como eu entendo que no mérito a empresa merece o provimento do recurso, eu vou deixar de me manifestar sobre as nulidades, por entender que no mérito, de fato, a acusação merece ser julgada improcedente, presidente, porque nos termos da nossa súmula já do CONAT, a mera ausência de destaque do imposto na nota ou destaque em desacordo não configura a inidoneidade do documento fiscal, não configura a invalidação por completa do documento. Até porque a ausência de destaque, é importante que a gente frise, que ela foi apenas parcial, né? Foi só com relação ao serviço de transporte realizado. Isso a despeito de você entrar até no mérito da questão de se era devido ou não esse destaque. Mas, independentemente disso, se invalidou por completo o documento fiscal em razão apenas desse ponto, né? E esse contencioso, os precedentes, até entendimento simulado, que isso não configura inidoneidade e não tem a aptidão de contaminar por completo todo o documento fiscal. Então, presidente, considerando esses aspectos, eu vou opinar em ambos os processos
no sentido de que o recurso seja conhecido e, no mérito, que se dê provimento a ambos para declarar, para julgar improcedente a acusação fiscal e deixe de manifestar sobre a nulidade por entender que, se o mérito for favorável, não se declara as nulidades que foram arguídas no recurso. É nesses termos, presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Thalita Amaro. Boa tarde, ilustres conselheiros. É uma honra para mim estar nesse período na presença de vocês, para um julgamento, a meu ver, de um caso que não demanda muitas dificuldades, um caso simples, mas que nesse período é muito importante a gente estar nessa presença, né? Para não tomar muito tempo de vocês, até se tratando de último julgamento, a parte, desde já, abdica da alegação de nulidade, haja vista entender que o mérito a favorece. Como já bem relatado e acompanhado, inclusive, pela assessoria e pelo doutor procurador nesse momento, trata-se de fiscalização do trânsito de mercadorias, onde a transportadora, no caso a LS, foi autuada, sob a acusação de fiscal de transporte de mercadorias com documento fiscal inidôneo. E essa inidoneidade teve como fundamento a ausência de destaque do ICMS frete. Nos termos da tese levantada pela empresa, não se vislumbra que esse fato seja suficiente para descaracterizar toda a operação, imaculando os documentos fiscais que ali se faziam presentes e foram apresentados espontaneamente ao órgão fazendário de fronteira. Ao se cotejar os conhecimentos de transporte, se verifica que se tratam de prestações de transporte interestadual de cargas, em operações de circulação de mercadorias envolvendo empresas filiais, mercadorias, então, destinadas a contribuinte do ICMS no estado de Ceará, operação essa que foi iniciada no estado de Minas Gerais, cujo estado remetente traz em sua legislação, no seu regulamento do ICMS, a isenção na prestação de serviço de transporte, quando a prestadora de serviço e a tomadora, no caso a Pandurata, se encontram estabelecidas no estado de Minas Gerais. E essa situação e essa regulamentação, elas foram devidamente demonstradas em ambos os conhecimentos de transporte. Na situação tributária dos referidos documentos fiscais, nesse campo próprio consta ICMS isento. E lá no campo dos dados adicionais, das observações, a empresa transportadora faz referência à norma que lhe dava guarida, né? Então, independentemente se essa norma isentiva ela é válida ou não para fins de guerra fiscal, de observância de convênio, o fato de ela ter sido expressa com veracidade em atendimento às normas, ainda que consideradas ilegais e inconstitucionais, já afasta em toto possível alegação de declaração de inexatidão. Então, a parte entende que não se vislumbra, no caso em tela, nos documentos, nenhuma das hipóteses de inidoneidade fiscal. E, aliado a isso, nós temos a súmula, como bem ressaltado, a súmula 10 desse contencioso, de que a mera ausência de destaque do ICMS não tem um condão de ensejar a inidoneidade do documento fiscal. Então, por essas razões, os conselheiros, é que se requesta a total improcedência dos autos de infração. Obrigada. Muito obrigado, doutora Thalita. Vou passar a palavra para a conselheira relatora. Em seguida, a palavra está facultada aos demais, se quiserem, né? Doutora Ivete. A Procuradoria, como bem se manifestou, ratificou, né, o parecer, que vão atender o pedido da recorrente
E eu só tenho a ratificar tudo que foi, já foi relatado, que foi aqui exposto, e além da súmula 10, né, que com a súmula, é bem verdade, quando a autuação ocorreu, não existia súmula, né, e a súmula veio agora no dia 5 de fevereiro de 2019, mas as decisões, exatamente foi simulado, porque já há decisões recorrentes nesse sentido, mas além de todos os fatos já aqui dito, né, todos os fundamentos ditos pela recorrente e acatado pela Procuradoria, eu entendo que, de fato, mesmo que não existisse a súmula, vamos dizer assim, mesmo que ainda não tivesse simulado, um documento fiscal sem o destaque de imposto jamais torna inidôneo, e daí a súmula foi muito acertada, porque, principalmente porque esse tipo de autuação, ela se dá muito no trânsito de mercadoria. E o trânsito de mercadoria, o fato de constatar um documento sem imposto, não dá para se ter a certeza se esse imposto não foi lançado na procuração do contribuinte, né? Tanto é que esse tipo de autuação, eu entendo que não pode ser feito no trânsito, porque as autuações do trânsito, elas são vinculadas a mercadoria sem documento e mercadoria cobertada por documento inidôneo. Então, aqui, a mercadoria estava com o documento, o conhecimento de transporte, é bem verdade que não tinha o destaque do imposto, mas mesmo que não tenha essa isenção, não é nosso esse imposto, além de não ser nosso, mesmo que fosse uma transportadora do estado do Ceará, aí eu avanço mais para o raciocínio. Se fosse uma transportadora nossa, com um documento de conhecimento de transporte de saída, saindo do estado do Ceará, sem destacar o ICMS, e o imposto sendo nosso, é claro, né, eu entendo que não é causa de declarar um documento inidôneo, e sim, tem que oportunizar o lançamento desse documento na escrita, e uma vez constatado que ele não lançou e não escriturou, aí sim seria a falta de recolhimento, né. Então, assim, equivocada a autuação, considero totalmente equivocada, e só tenho a ratificar todos os fundamentos e a improcedência da autuação. Concluído. Bom, eu acho que alguém quer debater mais desse assunto? Doutora Dalcília, depois doutor Osmar. Presidente, boa Doutor tarde. Fernando. Cordial boa tarde a todos. Eu concordo sigo o entendimento já pacificado nessa Câmara, que realmente documento idôneo seria aquele realmente com o dolo de causar aí embaraço na fiscalização, ou realmente a intenção de complicar qualquer atividade do fisco. Mas eu faço aqui mais uma pergunta, presidente. Não caberia, aqui eu faço até a relatora que conhece bem a situação, se não caberia aquele termo de retenção da mercadoria, eu não sei, para regularização, já que era só esse fato do destaque, até oportunizando naqueles 3 dias, né, a empresa regularizar ali, a transportadora regularizar. Seria mais uma indagação, se mesmo assim, diante o fiscal de trânsito, vendo que realmente teria uma intenção de um dolo, né, seria a oportunidade do contribuinte, da empresa logística, naquele termo de retenção, regularizar, se teria essa possibilidade também. Não tira o meu assentamento, que realmente não deve prosperar essa acusação, realmente, por tudo que já foi falado, mas é só essa indagação, até por conhecimento próprio aqui, certo? Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Osmar. Vamos deixar as pessoas falarem, pode ser que quem for falando lhe responda, e não precisa voltar para a relatora. Doutora Dalcília. Bem, nesse caso, eu já posso tentar responder ao conselheiro, essa questão da inidoneidade, quando ela se caracteriza no trânsito, como é uma ação instantânea,
Uma vez que ele constate a situação irregular da mercadoria e não considere que aquela irregularidade não é passível de regularização, que no caso a inidoneidade desse tipo, se fosse aceita, não seria reconhecida assim, passível de emitir o contribuinte regularizar depois, já que o trânsito vale o momento em que a mercadoria ali está passando, né? Então, geralmente, acho que é o 829 do nosso regulamento, manda, ou é o 830, que seja lavrado de imediato o auto de infração. O que eu trago aqui, e aí eu antes até peço desculpa e boa tarde a todos, que eu esqueci. Essa questão que eu queria trazer, que eu vou me comprometer, até fiz um juízo, assim, de valor interno, assim, que quando eu estava no julgamento sempre me causava um pouco de indignação não mencionarem nas sessões que eu assistia os julgamentos, assim, a fundamentação. Não estou dizendo que a conselheira não mencionou, estou dizendo que eu mesma, nos processos que eu vou relatar e os que eu vou julgar, vou procurar fazer isso. E eu quis dar uma olhadinha mais detalhada nesse. Eu vi que ela foi a julgadora mais pela questão da validade, né, já que os instrumentos para que a empresa justificou a isenção do ICMS, a norma, ela é uma norma que só tem aplicabilidade interna, então ela foi muito pela questão da legalidade daquela norma. O ventilador aí, pessoal, o ventilador. No meu caso, não entendo, não. Aí, no caso... Eu acho que é teu, não? Tá muito... Só se for o vento natural, fechar aqui a porta. O ventilador está desligado. Está muito forte? Está atrapalhando? Deixa eu ver. Bom, então, assim, para tentar ser mais prática, eu entendo que em algumas situações em que a empresa emite uma nota fiscal ou um conhecimento de transporte com a informação de isenção e cita um dispositivo em que não dá direito a essa isenção, se enquadra em hipóteses de que aquela informação é uma informação inexata do 131 e que ela gerou, de fato, uma falta de recolhimento. No presente caso, assim, nesse sentido, eu dou razão à julgadora singular. Realmente, o dispositivo que é citado no conhecimento e na nota não dá guarita a essa isenção. Nesse caso específico, eu vou afastar a inidoneidade, não pela questão em si da falta de destaque, mas pela questão, principalmente, de ser uma falta que está implicando para o estado de origem, não para o estado do Ceará. Essa nota está entrando, esse conhecimento está entrando, então, se houve uma falta de recolhimento, considero que não cabe ao estado do Ceará considerar inidôneo por uma falta de recolhimento que é devido a outro estado, a outro ente. Se fosse uma situação de saída, aí eu teria aqui os dispositivos para citar, para fazer uma fundamentação diferenciada. Mas é só nesse sentido que eu queria, porque quando acontecerem situações em que eu poderei voltar reconhecendo, quando eu verificar, porque ninguém lança também uma informação e deixa de destacar por boa fé. Né? Eu acredito que você citar uma informação que ela é interna, ela é apenas um dispositivo que não tem guarita, acho que é o convênio, a lei complementar, fala lá em operações internas, mas só para fundamentar isso. Então, se é uma operação intraestadual, é óbvio que não se aplica essa isenção. Mas, como eu disse, não é o caso de inidoneidade quando o documento está entrando no estado de Ceará. Só isso. Ok. Doutor Fernando Falcão, eu acho que já está, eu passo a encerrar com o doutor. Senhor presidente. A conselheira relatora pediu voz também, depois de você, encerra com a conselheira relatora. Doutor Fernando Falcão. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre conselheira relatora, doutora Ana Paula, Eveline e a doutora advogada Thalita Lima Amaro, né, a quem nesse momento eu rendo assim, todas as honras
por ter uma admiração pessoal pelo trabalho da doutora, uma das pessoas assim com quem eu já vi com mais feeling para o direito tributário, uma de fácil aprendizagem, uma pessoa extremamente ética. Então, eu tenho que colher desse nome, não podia deixar passar isso em branco. Tá? Senhor presidente, o doutor Osmar, enquanto a doutora Dalcília falava, o doutor Osmar, ele levantou a mão também. Então, assim, caso o doutor depois queira retornar, então tirou já, pronto. E a mãozinha dele estava levantada, aquela no cantinho do vídeo, né? Senhor presidente, o que eu ia colocar, e vou estender agora um pouquinho mais, mas tentando ser rápido, né, é que a nota fiscal, tentando responder a pergunta do doutor Osmar, né, eu divirjo um pouco da doutora Dalcília, né, com relação ao entendimento de que não caberia o termo, tá? Quando o fiscal entende que a nota é inidônea, se ele entende que é inidônea, ele não lavra o termo. Não há por que lavrar o termo se ele já decidiu que é inidônea. E inidônea ela não pode ser regularizada. Tá? Entretanto, aquela cuja seja passível, né, e não passível de correção, não traga prejuízo, não altere o destinatário da mercadoria, entre outros detalhes, né, ela poderia sim ser alvo de um termo de retenção, tá, para poder regularizar a situação. Agora, o que eu não vejo é prejuízo nenhum ao Estado do Ceará. Não é porque o ICMS seja devido ou não ao Estado do Ceará, por conta da norma ser de Minas Gerais ou não, é porque o que ele deixou de colocar foi um crédito. Então, qualquer cálculo que fosse feito do tributo aqui no Estado do Ceará, na verdade, esse crédito ele não seria computado, salvo um diferencial de alíquota que independe de ter destaque ou não ter destaque. Assim como quando o destaque é maior do que o devido, eu limito ao valor correto da operação. Quando o valor está abaixo do correto, eu tenho que aceitar o valor que está destacado na nota. Pelo menos essa é a minha posição e a interpretação que eu faço da legislação, né? Salvo melhor juízo. Essa é a minha posição. Então, de uma forma ou de outra, eu não vejo de que forma traria nenhum prejuízo ao Estado. Fora isso, a súmula 10, como a doutora Ivete muito bem colocou, com ou sem ela, essa nota fiscal, esse conhecimento de transporte, essa prestação de serviço, não teria o documento fiscal considerado inidôneo na minha ótica. Senhor presidente, é somente parabenizo aí a conselheira relatora pelo brilhante relato e lucidez na posição. Doutora Ivete, ainda deseja se manifestar ou vamos para a votação? Vou deixar a doutora falar e depois nós passamos para a votação. Um assunto simulado, mas tudo bem. Só lembrando aí, que depois de simulado, eu acho que essa Câmara, a meu ver, não cabe mais os entendimentos pessoais, certo? Simulado, nós temos que cumprir, independente dos entendimentos pessoais. E a súmula, ela está muito clara. Quando eu falei tendo ou não a súmula, já, como diz, exagerando na questão. Mas tem a súmula. O que é que a súmula diz? Nas operações de entrada interestaduais, a ausência ou destaque do ICMS, em desacordo com a legislação, não torna o documento fiscal inidôneo, ressalvadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação. A partir da súmula, eu acho que a gente não deve nem perder mais tempo com a discussão. Vou só fechar com ela e já está consagrada o meu... Como vota, doutora Ivete? Em procedência, com a certeza de que não tem como ser mantida uma autuação dessa natureza. Doutor Michel. Senhor presidente, tendo em vista exclusivamente a súmula 10, eu acompanho a relatora. Doutora Dalcília. Senhor presidente, justamente por ser uma operação de entrada, que se encaixa na súmula, eu voto com a relatora. Doutor Fernando Falcão. Com a relatora, presidente. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente.
Doutor Osmar. Com a relatora, senhor presidente. Bom, decisão da Câmara. A decisão serve para os dois processos. Os membros da 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos, por unanimidade, conhecem do recurso ordinário e também por unanimidade de votos dar-lhe provimento para modificar a decisão para improcedência, nos termos do voto da conselheira relatora, conforme parecer da assessoria processual tributária, adotado pelo representante da outra Procuradoria-Geral do Estado. Acho que é bem simples. As nulidades proferidas foram, no início da sessão, advogadas. Bem, quando pode ser julgado pela improcedência, não se analisa as nulidades. Essa é a decisão para os dois processos, os dois primeiros processos. E nós vamos para o terceiro processo, e eu indago a doutora Thalita se quer permanecer com a gente, se não quiser, fica à vontade. Nós vamos começar o terceiro processo. Vou passar a palavra para a doutora Thalita. Mais uma vez, eu agradeço a participação. Foi muito bom estar com vocês nessa tarde. Rever grandes amigos, né? Fernando Falcão foi quem realmente me deu aí um ensino muito grande nessa caminhada no tributário. A Paulinha, né? E os demais. E fiquem com Deus e se cuidem. Boa tarde. Muito obrigado, doutora Thalita. Tchau, tchau. Tchau. Nosso terceiro processo hoje é o processo de recurso 13816-2017, autoinfração 2-2017-06427. Ele tem como recorrente Logomaster Logística Integrada Limitada, recorrido célula de julgamento. A conselheira relatora é a doutora Dalcílio. Esse auto foi julgado procedente pela primeira instância e a assessora processual tributária se manifesta pela improcedência. Palavra à conselheira relatora, doutora Dalcílio. Boa tarde a todos, conselheiros, senhor procurador, senhor presidente, secretário. Esse processo, ele trata nota fiscal inidônea, numa situação até então, para mim, nova. Ela foi inidônea duas notas fiscais, a nota fiscal 191.939 e a 191.938, que foram anexadas pelo agente fiscal, porque o destinatário, naquele relatório de acompanhamento, o destinatário aparece como não reconhecendo a operação, aqueles registros de passagem da nota. Ele registrou desconhecimento da operação e o fiscal anexa essa pesquisa, essa consulta. Ele cita a violação à cláusula 15ª do ajuste CNF 07/2005, né, que são as situações que o destinatário pode se manifestar, ou confirmando ou não a operação. Nesse caso aqui, ele não confirmou. Então, ele julgou inidôneo, aliás, ele autuou, lavrou o certificado de guarda em nome da destinatária, que tinha negado a aquisição, a empresa Donizete, distribuidora de alimentos, lavrou o auto de infração em nome da transportadora, e a empresa vem a se defender, a empresa autuada vem se defender aqui, dizendo que a situação, a transportadora, foi regularizada pelo destinatário, que o destinatário reconheceu posteriormente a aquisição das notas fiscais, e que elas apresentam-se como autorizadas no processo. Por isso, não haveria mais nenhuma justificativa para desconsiderar as notas fiscais. Aduz que o destinatário cometeu um equívoco na inserção dos dados, ao invés de inserir o evento ciência da operação, inseriu o evento desconhecimento da operação, mas que agiu de boa fé e não pode ser responsabilizada pelo equívoco
do destinatário, aí requer que seja julgado improcedente. A julgadora singular, ela mantém a procedência, julga pela procedência, que, como eu falei, eu vou tentar citar mais, às vezes, o julgamento singular, naquilo que, claro, for pertinente. Ela considera que a instantaneidade da ação fiscal, né, o trânsito da mercadoria, no caso aqui, quando a nota fiscal, só separar aqui, o agente fiscal agiu conforme consulta ao portal, verificou que constava a informação declarada. E ela destaca que esse evento tem a finalidade justamente de possibilitar ao destinatário o uso indevido, né, de sua inscrição. Por isso, a importância de que esses eventos sejam registrados corretamente, porque visam justamente proteger o destinatário. E coloca aqui o caráter de instantaneidade das ações fiscais no trânsito. Logo, a configuração da irregularidade das operações é feita de imediato, no momento da realização da ação fiscal, no momento da passagem do posto. Diante dessa característica, aí cita aqui 829.830, né? Ela não acata essa suposta regularização que a empresa afirma. Diferentemente aqui, então a empresa apresenta recurso ordinário e reitera aqui os argumentos da defesa, em que ela diz que o fiscal deveria ter verificado os eventos mais atualizados da nota fiscal, e o mais atualizado seria justamente aquele que retificou a situação, corrigiu o erro. Coloca aqui como fundamento a nota técnica 002/2012, item 4.9.10, que cita que prevalece a última manifestação do destinatário, e que, inclusive, pode acontecer do destinatário reconhecer e depois desconhecer, ou desconhecer e depois não conhecer mais a operação, e que isso está previsto na norma técnica. Que o fiscal desconsiderou essa situação, como eu já mencionei, a questão do destinatário, a mercadoria, a empresa Donizete Distribuidora identificou o equívoco e escriturou a operação. Então, ao parecer, ele reconhece os argumentos, acata os argumentos do recurso ordinário, conhece o recurso ordinário e dá provimento e sugere a improcedência, por entender que, apesar da instantaneidade, a empresa declarou o evento do desconhecimento da operação antes da ciência do auto de infração. E coloca aqui que a empresa escriturou essas operações, ela anexa aqui no parecer as consultas ao expédio, e cita também a cláusula, o ajuste CNF 07/2005, e que considera que a empresa trouxe retificou as operações, e que por isso, por estarem também escrituradas, antes da empresa tomar ciência, a transportadora considera que foi prejudicada a acusação. É esse o relato, senhor presidente. Vou passar a palavra para o doutor Rafael. Presidente, renovando os cumprimentos a todos, mais uma acusação de inidoneidade do documento fiscal. A pauta hoje, o que está pautado hoje é justamente esse assunto. Todos os processos versam sobre esse tema, e desde já parabenizando o presidente quando organiza a pauta, uma pauta temática que, de fato, ajuda muito na compreensão nos julgamentos. Secretária, viu? Nossa secretária. Vou render minhas homenagens a ambos. Eu trabalhei em equipe.
Paulinha também é excelente secretária e realmente é o sonho de consumo de todas as câmaras. Não faça esse tipo de comentário. Ixi, ainda está gravando, ixi, desculpa. Falei demais. Mas voltando aqui, presidente, a despeito desses assuntos sobre interdicto, eu vou me manifestar sobre o processo. E, de fato, presidente, o que notamos aqui é que essa acusação, a acusação e o contexto dessa acusação, a princípio, ela, de fato, caracterizaria uma inidoneidade, porque a partir do momento que se faz uma declaração falsa no documento fiscal com relação ao destinatário, isso, de fato, contamina por completo o documento fiscal. E, no caso dos autos, houve um registro do destinatário dizendo, olha, de fato, eu não sou o destinatário. Então, no primeiro momento, o que houve foi isso. Né? O destinatário não se reconheceu como destinatário, havia notas fiscais no sistema emitidas em face dele, e ele, por sua vez, fez uma anotação, um registro no sistema, impugnando esse registro, impugnando a nota. De fato, uma informação falsa como essa, ela prejudica por completo não só a fiscalização, como também prejudica o interesse na arrecadação, porque se o destinatário é falso, ou seja, é incorreto, esse destinatário vai ficar com essas mercadorias no estoque, né, com o registro dessas mercadorias no seu estoque, podendo ser acusado no futuro de falta de recolhimento, falta de escrituração nas suas entradas, né, e aí ele vem junto ao contencioso e dizer, olha, justamente aquele caso clássico, olha, não fiz o registro porque eu não reconheço as mercadorias como sendo minhas, né? Ou eu entrei com a ação anulatória em face disso, para não reconhecer essa relação jurídica. Mas, enfim, isso gera um tormento grande para a empresa, tanto para os seus estoques, isso para a empresa que teve uma nota fiscal emitida, não sendo ela a verdadeira destinatária, e a mercadoria, com certeza, é razoável presumir que com uma declaração falsa dessa, uma declaração de inexatidão com relação ao destinatário, gera consequências, de fato, de venda de mercadorias no futuro pelo real destinatário de mercadorias sem nota fiscal. Então, presidente, considerando esses aspectos, de fato, a acusação caracteriza, sim, idoneidade. Mas o contexto se desenhou no seguinte sentido: a empresa destinatária se retratou. No curso do processo, a empresa destinatária se retratou, dizendo, não, eu fiz a declaração inicial, não reconhecendo, não me declarando como destinatária, mas no segundo momento, eu verificando melhor, identifico sim que sou a destinatária, foi um equívoco da minha parte. E aí, presidente, não obstante parecer estranho, mas não há outros elementos nos autos que permitam a gente concluir de modo diverso, que não foi uma pura e simples equívoco da empresa e ela, por sua vez, exerceu a retratação. Então, não há elementos nos autos que permitam outra conclusão que não seja, de fato, uma retratação, um equívoco cometido por parte da empresa destinatária. Então, considerando que a acusação de destinatário falso indicado na nota fiscal não se desenhou, não se consubstanciou, não há outra conclusão que não a improcedência da acusação fiscal. Então, presidente, concluindo, eu vou opinar no sentido de que o recurso seja conhecido e no mérito, que seja dado provimento ao recurso da empresa. É nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Eu vou passar a palavra para a conselheira relatora, doutora Dalcília. Em seguida, está facultada aos demais. Doutora Dalcília. Bom, tem algumas considerações que eu quero colocar aqui para os senhores para debate, porque eu ainda não formei minha convicção, porque existem dois lados dessa moeda. Existe o lado da instantaneidade da ação fiscal, né?
Aí eu comecei a me questionar, quer dizer, o agente fiscal não agiu errado no sentido que ele tomou por base a declaração da empresa no momento da passagem do posto fiscal. Já lavrou o auto, considerou inidônea, o selo foi cancelado, quer dizer, aquela situação fática para uma autuação de trânsito, né, que ela requer justamente a situação fática da hora, seria inidônea. Ela foi considerada foi declarada e lavrado um auto de inidônea. Será que depois de o fisco se manifestar sobre uma nota, isso é uma pergunta que eu me fiz, será que depois de o fisco se manifestar sobre a inidoneidade de uma nota, pode a empresa lançar em sua escrita fiscal essa mesma nota? Né? Porque o que o auto de infração fez foi declarar a inidoneidade. Tudo bem que falta aqui a confirmação na instância administrativa, mas já houve a manifestação do fisco quando a empresa lançou na sua escrita fiscal no dia 26 de maio, ela fez quase um mês depois de o fisco ter declarado inidônea. O auto, aí eu fui para as datas aqui, para ver se essas datas de ingresso, de selagem, me davam assim mais um direcionamento. E fui para as datas também que esse termo técnico que a própria empresa, essa nota técnica, que a empresa mesmo cita, ela tem prazos. O ajuste CNF, desculpe, tem prazos. O ajuste CNF 07/2005, ele dá prazos para que a empresa faça suas manifestações. Posso citar aqui aos senhores quais os dispositivos, mas o anexo 2 do convênio do ajuste CNF, ele cita que para confirmar uma operação, a empresa tem 35 dias. No caso aqui, em concreto, ela teria até o dia 8 de maio para confirmar, e ela o fez no dia 30 de maio. Para desconhecer uma operação, são 15 dias a partir da data de uso, da autorização de uso, que foi no dia 31 de março de 2017, nesse caso em concreto. Então, a partir daí, eu calculei esses dias e vi que tanto ela confirmou depois do prazo, como ela desconheceu primeiro, né, que foi o primeiro ato, foi o desconhecimento da operação, terminou dia 17 de abril, dia 18 ela desconheceu. Como ela confirmou, depois do prazo de 35 dias que o ajuste permite. Por outro lado, a nota técnica, a empresa tem razão, a nota técnica diz que vale a última manifestação do evento. É o que vale, eu coloquei aqui, que a empresa só pode fazer um evento e que, no caso, só vale a última. O destinatário deve apresentar uma manifestação conclusiva dentro do prazo permitido. Assim, então eu fico na dúvida se realmente é algo passível ou não de regularização, uma nota fiscal uma vez já declarada inidônea no trânsito de mercadorias. As datas aqui são datas que aí entra aquela história da espontaneidade. A ação fiscal no trânsito já tinha se iniciado. Ela, no sistema Citran, ela se iniciou dia 20 de abril, né, antes mesmo da empresa chegar no posto. No posto, dia 23 de abril. Agora, o que foi que o fiscal fez também, ao meu ver, que não faz sentido, não é coerente, é ter colocado a empresa Donizete, destinatária na nota, que tinha acabado de dizer que não era destinatária, como fiel depositária. Porque eu, no trânsito da mercadoria, se eu vejo que a empresa está afirmando no sistema, declarando que não adquiriu aquele produto, então, para mim, aquele produto não tem destinatário certo. Não faz sentido eu emitir um termo de retenção em nome dela. O que é que isso provocou? A empresa recebeu a mercadoria, e uma vez que recebeu, ela mudou de ideia. Se essa mercadoria não tivesse ido para ela, ela teria que dar um jeito para reconhecer, porque ela não teria recebido, né? Então, uma coisa desdobrou a outra. Então, eu estou aqui querendo até ouvir depois os relatos dos senhores conselheiros aí, porque outro dia a gente foi, se eu for pela legalidade mesmo, tinham passado os prazos para ela fazer esse ajuste, certo? A ação fiscal é instantânea, e assim como essa semana mesmo julgamos outros processos sobre módulo fiscal, que por mais que achamos injusto, vimos que já tinha passado a espontaneidade, né, para a empresa regularizar.
Então, eu estou realmente aqui querendo ouvi-los para tomar a decisão, não tenho ainda a decisão firmada. Ok, doutora, eu vou passar para a palavra para o doutor Fernando, em seguida, doutor Hermes e doutor Michel, foi a sequência. Doutor Fernando Falcão. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, doutor secretária, renovando aqui o boa tarde. Doutor Dalcília foi assim, direta. Tá? Eu também fiquei com o mesmo sentimento, doutor Dalcília, tá? Porque o trânsito ele é caracterizado pelo imediatismo. Só que existem exceções desse imediatismo, como, por exemplo, o próprio posto fiscal reter para fazer diligência no destinatário. Né? Um exemplo. Né? Outro exemplo é o próprio termo de retenção para fazer algumas averiguações. Mas, nesse caso, eu também assim, me suscita uma dúvida, e agora a doutora, no final, agora falou, que era isso que eu estava procurando aqui, era a empresa Donizete, o nome disso eu aprendi em sala de aula, que é manifestar, né? Eu, dando aula na FCDL, no MBA de CMS, e os alunos, 90% contadores, dizem, mas professor, tem que manifestar. Eu disse, manifestar? E o que o manifesto de cargas tem a ver com isso? Aí o professor, não é manifesto de carga, não, é manifestar no sistema. Eu disse, manifestar no sistema, a gente não entendeu nada. Até que me explicaram que no sistema, né, o ato lá de eu colocar comprei, não conheço a mercadoria, isso é que se chama manifestar na linguagem dos contadores. Então, agora eu aprendi que não precisa manifestar. Então, considerando que essa manifestação, doutor Dalcília, me corrija, ela foi antes de chegar no posto, né? Teria que olhar aqui a data. A manifestação foi... Parece que a doutora falou dia 20. É porque eles mandam o manifesto, a transportadora, e já abre a ação fiscal no sistema. Então, a ação fiscal foi aberta dia 20, né? As folhas 83, conselheira Dalcília. A data... 83, é? 83. Mas eu fiz a cópia aqui, se vocês quiserem, das datas no sistema de passagem e de modificação, se quiserem ver. Folhas 83. A primeira manifestação de desconhecimento foi dia 18 de abril. E a manifestação de confirmação da operação foi dia 30 de maio. Foi antes de iniciação fiscal, 18 de abril. Foi antes de iniciação fiscal. Ou seja, antes da empresa receber a mercadoria, antes de sequer passar no posto, possivelmente o contador, o setor fiscal lá observou e disse, opa, tem uma nota aqui para a gente. Não, essa nota eu não conheço, não. E colocou lá dizendo, isso aqui não é para mim, não conheço, não. Pronto, beleza. Chegou no posto fiscal, o fiscal olhou lá e disse, opa, aqui tem uma manifestação do destinatário dizendo que desconhece a operação. Se ele desconhece, essa nota fiscal aqui, ela é inidônea. O fiscal agiu certo ou agiu errado? Me parece que ele agiu certo. Porque no momento ali da ação fiscal, a partir dali encerrou a espontaneidade. Eu não poderia mais fazer essa correção, né? Só que a empresa transportadora, ela só foi intimada no dia 11 de maio. Nesse 11 de maio, a empresa Donizete já tinha recebido a mercadoria. E eu não encontrei aqui a nota fiscal avulsa, porque se o fiscal torna a nota fiscal inidônea, e ele libera a mercadoria, colocando o destinatário como fiel depositário, ele é obrigado a emitir a nota fiscal avulsa. Como pode ele considerar a nota fiscal inidônea e liberar a própria nota fiscal, ou eu não encontrei a nota fiscal inidônea, a nota fiscal avulsa. Não sei se tem. Já procurei aqui rapidamente, não encontrei. Doutor Fernando, deve ter sido por isso que a Donizete lançou na escrita fiscal a nota fiscal avulsa, porque senão teria lançado a outra. Ele não lançou a nota fiscal avulsa. Não, eu estou dizendo que ele lançou a nota fiscal tida como inidônea. É isso que eu estou dizendo. Tida como inidônea.
Pois é. Então, aparentemente, não... Eu imagino que é porque, como ele imaginou, o agente fiscal colocou a própria Donizete, que é a destinatária, como fiel depositário, eu acredito que ele não viu motivo de emitir uma avulsa para acompanhar e seguiu. Eu não sei, porque eu acho inusitado que você considere e veja que a empresa está dizendo que não é, e aí eu vou para o nosso decreto, ele diz que deve ser ou condutor, fiel depositário, ou destinatário, mas nesse caso o destinatário já disse que não seria. Exatamente. Não é. Pois é. Ele tem que emitir para alguém, né? Porque se a mercadoria sair de lá, ela não pode sair sem nota sob hipótese alguma, né? Se eu liberei, ou por depósito administrativo, ou por mandado de segurança, ou fiel depositário, o agente fiscal seria obrigado a emitir a nota fiscal avulsa. Mas, nesse caso, não teve emissão de nota fiscal avulsa, pelo menos não encontro aqui a primeiro momento. A empresa recebeu, antes mesmo do autuado receber a intimação, a notificação do auto de infração, né? Então, me parece que esse caso é um caso muito sui generis. Muito sui generis, né? Ele quebra um pouco a regra do meu entendimento, porque meu entendimento... por ter sido muito tempo do trânsito, é exatamente isso. Comecei a ação fiscal, não tem nada que ajeitar depois disso, não. Não tem nada que ajeitar. A Instrução Normativa 148/94, né, ela traz um documento exatamente para suprir essa ausência, né? Essa ausência, ela foi motivada pelo nosso posto fiscal, porque a gente fiscalizava, quando terminava de fiscalizar, o motorista do caminhão lá disse, rapaz, tinha mais nota aqui na cabine, eu nem vi, ó. Eu disse, puxa vida, depois de a gente passar 5, 6 horas fiscalizando, encontra a mercadoria sem nota, ele traz a nota fiscal, né? E a gente lavrava o auto de infração, e o auto de infração era improcedente, porque existia nota. Não tinha como a gente vincular qual era o marco do início da ação fiscal. E aí foi feito, sim, um documento que hoje é eletrônico, que é o termo de ação fiscal, né? Mas essa Instrução 148/94, ela trouxe esse documento para acabar com isso. Então, a ação fiscal já começou. Tem a informação no sistema que o destinatário não comprou essa mercadoria. O fiscal agiu certíssimo. Não tem absolutamente nada de errado na posição do fiscal. Entretanto, o próprio fiscal não lavrou a nota fiscal avulsa, não emitiu nota fiscal avulsa, liberou com a mesma mercadoria, colocando como destino, como fiel depositário, a própria empresa que ele disse que não era compradora. Há uma contradição muito grande, há um choque muito grande, né? Então, na minha ótica, por esse ponto de vista, é que eu entendo da mesma forma do parecer da consultoria. É só, senhor presidente. Obrigado, desculpa ter me prolongado. Doutor Emerson, em seguida, doutor Michel. Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a todos. Nós, agora há pouco, julgamos 2 processos relativamente à nota fiscal inidônea. E o que era que naqueles processos era inidôneo? Era o manifesto da transportadora, tá? Assim que se estava lá, faltando o destaque lá. Então, acho que a gente tem que, neste processo também, igual fizemos nos 2 últimos processos relatados pela conselheira Ivete, nós devemos nos pautar pela súmula. E o que é que esta transportadora agiu com dolo no transporte dessa mercadoria? Penso que em nada. Qual foi todo o problema? Erros administrativos da empresa Donizete. Porque, num primeiro momento, como é que é o termo, conselheiro Falcão? Conhecimento, né? É o manifesto. Pronto, num primeiro momento manifestou de um jeito e depois desdisse o que tinha dito. Então, se verdade é verdadeira, se houve um ilícito, se houve um descumprimento da legislação, quem cometeu esse ilícito não foi a transportadora, e sim a empresa Donizete. Eu acho que nós teríamos que se a gente for pegar, até para ver essa situação, teríamos que analisar isso também. Penso eu,
penso que devemos, estou trazendo isso aqui, para todos nós juntos pensarmos e formarmos uma convicção. Nós devemos pensar com base na súmula, da mesma forma que fizemos no julgamento dos 2 outros processos. Temos que olhar primeiro a súmula especificamente em relação ao dolo. Ao dolo de quem? Ao dolo da hora recorrente. Tá certo? Era isso que eu queria trazer para esse tema, também para contribuir e dar o debate. Obrigado, doutor. Vamos passar a palavra ao doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Saudações efusivas a todos e a todas. Último dia do mês, último dia útil, último dia de sessão. Chegamos aqui todos bem de saúde, agradecemos a Deus e que continuemos assim por todo esse ano. Esse é o primeiro mês de nossos trabalhos aqui em sessão. Sempre uma alegria estar com todas e com todos aqui. Paulinha, Eveline, sempre uma alegria muito grande. Bom, com todas as vênias, eu entendo que não é o caso de se aplicar aqui, nem por analogia, a questão da súmula 10, já que a súmula 10, ela se refere exclusivamente à falta de destaque no documento fiscal, seja ele conhecimento de transporte, como foi nos 2 últimos processos, ou nota fiscal eletrônica. Então, em todas as vênias, entendo que não é o caso. Mas, entretanto, contudo, todavia, esse caso realmente é cheio de peculiaridades, né? E a mais estranha delas é a mercadoria ter saído do posto fiscal acompanhada do mesmo documento fiscal tido por inidôneo. Isso aí é algo irregular também, né? Então, eu acho que, considerando todas as peculiaridades desse processo, entendendo que, ainda que a ação fiscal de trânsito ela é pautada pela instantaneidade, que naquele momento, realmente, o documento fiscal se constituía como inidôneo, e eu sempre digo, o documento fiscal ele já nasce inidôneo. Nesse caso, ele se constituiu inidôneo depois, por uma manifestação por parte do destinatário, que eu não vou dizer que ela é correta ou equivocada, eu não tenho como dizer isso. O fato é que depois ela foi modificada, essa manifestação. E a mercadoria, de fato, ficou. A mercadoria foi escriturada 6 dias depois de passar no posto fiscal, ou seja, o posto fiscal de Palmirim até chegar em Fortaleza não demora 6 dias, então deve ter tido já alguma negociação com a remetente para que ficasse com a mercadoria, e de fato foi após essa conversa, essa negociação, que a empresa deve ter resolvido ficar. Eu digo isso por conta dos 6 dias, é um hiato muito grande, para dizer que isso aí foi só o tempo de chegar lá o transporte. Então, entendendo todas as peculiaridades e tentando fazer a justiça fiscal, eu acho que mesmo o auto sendo procedente num primeiro momento, depois ele se tornou improcedente, não por culpa do agente da administração tributária, não, de forma alguma, ele agiu da maneira correta, ao meu ver, mas por conta dos fatos mesmo, que mesmo depois do início da ação fiscal, os fatos se modificaram, a mercadoria acabou ficando, de fato, com a destinatária, e aí não cabe mesmo lavrar um auto de infração. É só, senhor presidente. Bom, obrigado, eu acho que já está bem maduro para... O doutor Web, você ainda está com a mãozinha levantada ou esqueceu? Eu acho que já temos condições de votação. Então, eu vou perguntar à conselheira relatora como vota. Nossa, na verdade, o lapso aqui temporal foi maior até. Ele se manifestou pelo conhecimento dia 18 de abril e só foi eu conhecer dia 30 de maio. Dia 26 foi a data em que ele registrou na FD. Foi, mas eu estou falando do sistema. O mesmo sistema que o fiscal usou para tornar inidônea, só aparece a confirmação da aquisição dia 30, né? Verdade.
Aí realmente deve ter havido, agora eu acho, diferentemente do que o conselheiro Michel, acho que contribuiu ao posicionamento do agente fiscal, porque ele não tivesse remetido essa mercadoria, né, e tivesse feito o procedimento correto, deveria ter ficado o fiel depositado à transportadora, né, e emitir e não entregar quem acabou de dizer que não comprou. Então, isso permitiu que a empresa depois, provavelmente, né, deve ter acontecido essa negociação e ter adquirido. Então, nesse caso específico, senhor presidente, em virtude de toda a sequência dos fatos, ter também, eu entendo que houve uma contribuição por parte do fisco de não ter ter nomeado a destinatária como fiel depositário, acho que isso contribuiu para que os fatos se desenvolvessem da forma como se desenvolveram. Então, em virtude disso, eu vou pela improcedência. Doutor Fernando Falcão. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Emerson. Sobre outros argumentos, mas acompanho a relatora. Doutor Osmar. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Bom, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário e também por unanimidade de votos dar provimento para modificar a decisão para improcedência, nos termos do voto da conselheira relatora e de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária adotado pela representante da outra Procuradoria-Geral do Estado. Só nos resta um último processo. É o processo de número de recurso 1/0494/2018, autoinfração 2/2017-19417. Ele tem como recorrente a Célula de Julgamento de Primeira Instância e recorrido o Web Equipamentos Elétricos S.A. Esse auto foi julgado improcedente pelo julgador singular e a assessora processual tributária, a doutora Mônica Maria Castelo, também se manifesta pela improcedência. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Fernando Augusto Melo Falcão. Senhores, mais uma vez, boa tarde. Esse processo, eu vou incomodar vocês um pouquinho com a leitura completa da informação complementar, quase que completa, tá? Ela é curtinha, de uma página só e dá tempo, né? Porque realmente tem alguns pontos que a gente tem que ter bastante atenção para poder analisar de uma forma correta, pelo menos foi assim comigo, né? Esse auto de infração foi lavrado no dia 5 de novembro de 2017, né? Artigos infringidos 1.2.16.1b, né? 21.3 e 22.2b, né? E ele diz o seguinte: remeter mercadoria com documento fiscal inidôneo. O autuado remeteu mercadoria, como constatado no CGM número tal, acompanhando as notas fiscais número tal e número tal. Tais notas fiscais foram tornadas inidôneas por conter declarações inexatas relativas a mercadorias efetivamente transportadas, essa é a primeira, relativo à natureza da operação, à isenção dos produtos e ao destaque do ICMS. Né? Então, veja que são 4 elementos, né, que caracterizam a inidoneidade desse documento fiscal na forma entendida pelo titular da ação fiscal. Na informação complementar, ele traz alguns pontos interessantes para a gente poder se situar. Tá? O autuado remeteu mercadorias, frete por conta do emitente, tá? Ou seja, a operação CIF, como consta no CGM número tal, acompanhado das notas fiscais 215.5866, 217.5568. Tais notas fiscais foram tornadas inidôneas por conterem declarações inexatas relativas às mercadorias efetivamente transportadas, à natureza da operação, à isenção dos produtos e destaque do ICMS. Nas notas fiscais, constam como descrição do produto partes e peças aerogeradores AGM 110/21/2.1. E aí ele traz o MCM, que é 8502-3100. E sem o destaque do ICMS, por estar contido e fazer parte das mercadorias com benefício fiscal
previstos no convênio 101/97, e tendo como natureza da operação outras saídas. Em ambas notas fiscais, no campo Informações Complementares, citam a nota fiscal 185/4897, indicando onde os impostos foram destacados. Ao analisarmos a operação e conferirmos fisicamente as mercadorias efetivamente transportadas, constatamos que as mercadorias foram produzidas na unidade WEG Equipamentos Elétricos, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e estas sendo enviadas para o estado do Ceará, em operação de remessa por conta e ordem da unidade WEG, em Jaguará do Sul, Santa Catarina, como prova as cópias das notas fiscais 3758, 3810, 3813 e 3814 e CTE 284. Ocorre, e aqui é um ponto que a gente tem que entender, ocorre que não se trata de transporte de partes e peças de aerogerador, e sim do transporte de 2 transformadores elétricos de 2.430 kVA, cada um deles com MCM, ou 2.430 kVA cada um, né? E MCM 85042200. Observe que o MCM é diferente daquele primeiro citado na nota fiscal, que é 85023100, tá? Tributado pelo ICMS, em virtude da mercadoria não ser isenta ou não tributada e não fazer parte do convênio ICMS 101/97. Prova as notas fiscais 3758 e 3813. Ao analisarmos a nota fiscal de venda 185/4897, citada nas informações adicionais das notas fiscais 2155/866 e 2175/568, constatamos que trata-se de nota fiscal de venda para entrega futura, com vedação para o destaque do ICMS. O destaque deverá ser realizado nas notas fiscais de remessas do produto, ou seja, 2155/866, 2175/568. Deveriam ter sido emitidas, tendo como natureza da operação remessa de entrega futura, e tendo devido destaque do ICMS, já que não trata-se de produto isento ou não tributado. No entanto, as mesmas foram emitidas indevidamente, tendo como natureza da operação outras saídas, sem o destaque do ICMS, e alterado o MCM de 85042200 para 8500223100, e indevidamente incluir as mercadorias nos benefícios fiscais previstos no convênio ICMS 101/97, para abster-se da cobrança de ICMS pelo Estado do Ceará, já que apenas os produtos e partes da... sem destaque do ICMS devidamente incluir as mercadorias e benefícios fiscais para abster-se da cobrança do ICMS pelo Estado do Ceará, já que apenas os produtos e partes utilizados na geração de energia eólica de MCM listada no convênio 101/97 estão isentos do ICMS, tanto na origem como no destino. Os demais produtos que não estão classificados na MCM do citado convênio, embora empregados na geração eólica, não são isentos, e no caso do produto da nota fiscal 2155/866, 2175/568, erroneamente, como consta nessas referidas notas fiscais, nem parte ou peça do aerogerador são, e sim irão integrar a subestação, que irá receber energia eólica gerada pelo sistema, para ser distribuída à rede elétrica, como as irregularidades constatadas nas notas fiscais 2155/866, 2175/568, acarretaram Falhou, doutor Fernando. Travou. Travou. A partir de acarretaram, ninguém conseguiu ouvir mais. Como diria o Matuto, falhou. Só Michel. Pronto, tá voltando, né? Já tá aparecendo mais alguém? Já estão me ouvindo, já? Estamos. Já. Pronto.
Realmente aqui apagou, todo mundo ficou, só eu e o doutor Zé Augusto, depois eu e o doutor Michel, todo mundo ficou apagado. O problema, então, deve ser aqui da minha internet. Tá? Então, ele diz que, considerando as irregularidades constatadas nas notas fiscais tais e tais, elas acarretaram prejuízo ao ICMS do Estado do Ceará e, por isso, tornou os documentos fiscais inidôneos e lavrou o auto de infração. Ou seja, para a gente entender, a destinatária da mercadoria, dos produtos, comprou da UEG geradores, aerogeradores, como ele chama aqui de geradores, mas depois a gente vai ver exatamente o que é. Geradores. Comprou da empresa de Pernambuco, só que ela saiu de Santa Catarina. Então, tem a nota da UEG de Pernambuco para a UEG de Santa Catarina, e ela tem ICMS, porque é uma transferência entre eles. É a triangular, a operação triangular. Exatamente, exatamente. E, posteriormente, ele tem uma enviando para cá. Na hora de enviar para cá, ele muda o ICM. Por quê? Na minha ótica, isso aí vocês me corrijam depois, por favor, para eu poder ver se eu analisei correto ou não. Tá? Quando eu faço essa transferência entre as filiais, essa operação não é para montagem de usina eólica. Só que quando eu vendo esse equipamento, para a usina eólica, aí ela passa a fazer parte do convênio 101/97. Tá? Pelo menos esse foi o compreendimento, foi a compreensão que eu tive, e assim é a impugnação. A empresa fez o depósito administrativo para poder liberar a mercadoria, liberou, foi emitida nota fiscal avulsa para ela própria, geradora eólica Bons Ventos da Serra, em Ibiapina, Ceará. A descrição do produto aqui foi transformador elétrico 2.430 kVA. Nos DANFs, está também no DANF da UEG para a geradora eólica de Ibiapina, nota fiscal 3810, que está as folhas 11, né? A descrição lá está transformador 2.430 kVA, a mesma descrição da nota fiscal avulsa. Tá? O que muda é o MCM. Tá? E vem a impugnação. De forma sucinta, tá? Na impugnação, ele demonstra como é o fluxo da operação, tá? Prova com fotos que, no meu caso aqui, está totalmente ilegível as fotos, dá para você ter uma noção do que seja, mas não estão legíveis, né? E ele demonstra que ela é uma parte, sim, do aerogerador. Né? Apresenta as imagens. Faz a do fluxo fiscal também, a venda para entrega futura do aerogerador, a remessa de partes e peças do aerogerador, no CFOP tal. Depois faz um demonstrativo do faturamento para entrega futura, comenta sobre o depósito administrativo, e ao final ele requer que seja recebido para que seja cancelado o auto de infração e restituído o valor do depósito administrativo. A decisão singular, ela entende pela improcedência do auto de infração, e eu vou tentar aqui agora, doutor Dalcílio, seguir um pouco seus conselhos, de ser mais atento nas considerações da decisão de primeira instância. Tá? O que ele coloca é que essa inidoneidade não está caracterizada nos moldes do artigo 131. E o parecer da consultoria
julga pela improcedência da decisão singular, e o parecer da consultoria mantém também a improcedência. E eu vou deixar para o doutor Rafael expor mais essa posição. Ok? Por enquanto, senhores, é só. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu vou passar a palavra ao doutor Rafael. Doutor Rafael. Presidente, secretário, conselheiros, renovando os cumprimentos a todos. Estamos bem adiantados no julgamento dos processos hoje, mas vamos ver se esse processo ele vai... Realmente, são várias acusações, né? São várias motivações, como bem explanou o conselheiro relator, né, que foi bem minucioso, mas uma coisa eu concluí desse relato minucioso, é que não obstante a instantaneidade, aí a gente o interessante da pauta temática é que a gente pode fazer esse cotejo, acabamos de julgar um processo em que a instantaneidade da ação de trânsito, né, é uma das características da fiscalização de trânsito, e eu fico me indagando se, em razão dessa instantaneidade, poderia o fiscal extrair todas essas conclusões que ele extraiu, né, até o ponto de descaracterizar um determinado equipamento como não sendo peça, ou coisa do tipo, porque, confesso aos senhores, a partir da leitura da impugnação da empresa, e até mesmo das fotografias que são trazidas, a gente fica numa certa dúvida, porque não somos conhecedores de equipamentos eólicos. E aí eu fico me perguntando se a via estreita da fiscalização do trânsito admitiria uma perícia, né? Porque o fiscal não tinha essa condição, ao meu sentir, de fazer essa avaliação em razão justamente da natureza do procedimento de fiscalização de trânsito. Então, conselheiros, considerando esses aspectos e considerando também que a empresa trouxe toda a documentação fiscal, evidenciou o rastreamento da operação triangular, né, eu não identifico qualquer incompatibilidade, pelo menos nesse momento, em razão da instantaneidade da própria natureza da ação fiscal. Então, considerando esses aspectos, presidente, eu vou opinar, não no sentido do parecer, mas eu vou opinar no sentido da nulidade em razão da inadequação da via que foi adotada, que foi a fiscalização do trânsito, para que o agente fiscal chegasse a essas conclusões, né? Então, eu vou opinar nesse sentido, opinar no sentido da nulidade do feito fiscal, em razão da inadequação da metodologia adotada em suas conclusões. É nesses termos, presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu vou passar a palavra para o doutor Fernando, que é o relator, e o doutor Rafael, na medida das discussões, se quiser se manifestar diferentemente, será dada oportunidade, porque às vezes no debate é que a gente tem um pouquinho mais noção do que é, e aí o relator às vezes traz algumas novidades para a Procuradoria. Palavra com o doutor Fernando. Senhor presidente, o que eu vejo aqui, o que me parece, né, é que na informação complementar, quando ele diz, olha, isso aqui, na verdade, ia para uma subestação, isso aqui é para uma subestação de energia, né? Não é isso que ele fala aqui na informação complementar? E sim irão integrar a subestação que irá receber a energia eólica gerada pelo sistema. Então, não há absolutamente nada no processo, por parte da acusação,
que descaracterize a nota fiscal, essa parte do bem, como sendo para uma subestação. Como o doutor procurador muito bem colocou, a matéria, de fato, a composição do equipamento, nós não somos técnicos a esse ponto, né? Então, eu acho que para o fiscal ter colocado isso, ele teria que ter mais subsídios para poder caracterizar como, olha, isso aqui não vai, não, isso aqui, na verdade, é para outra coisa, não é para o que está lá no convênio 101, não. Não é isso. Não é isso. E a forma como trata na impugnação, e as fotos, apesar da leiguice, né, mas faz um determinado sentido lógico. É bem razoável, é bem crível o que a impugnação trouxe. Não é nada distoante de uma possível realidade. Então, me parece que assiste razão ao impugnante. E por que 4 possibilidades de inidoneidade? Por conta de uma só, que foi uma premissa equivocada. A premissa equivocada dele foi, olha, isso aqui é para subestação. Então, sendo subestação, a natureza está errada, o ICMS tem que conter, e aí ele puxa todo um relato, né, para poder ter mais elementos para a idoneidade. Mas, na verdade, foi somente a premissa equivocada. Ao meu entender, equivocada, que é considerar como parte de uma subestação. Né? A priori, esse é meu entendimento. E o parecer da consultoria, eu achei também feliz, quando ele coloca, disse, olha, o fato de não ter o ICMS, né, conforme a súmula 10, aí ele traz aqui também a súmula 10, eu verifiquei depois, o pareceria estar o mesmo dos 4 processos de hoje, né, traz a súmula 10, que também se encaixa ao caso, né, nas operações de entradas interestaduais, a ausência do destaque do ICMS em desacordo com a legislação não torna o documento fiscal inidôneo, ressalvadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação. E aí eu vou fazer um pequeno abre aspas aqui. O fato de ressalvada dolo, fraude ou simulação não significa que toda infração tributária administrativa precisa de dolo, fraude ou simulação. Muito pelo contrário, ela independe do dolo, fraude e simulação. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Nessa hipótese aqui, ela está ressalvando, olha, nesse caso aqui específico, ressalvado se tiver sido com dolo, fraude ou simulação. Isso aqui não caracteriza, mas se restar provado que foi com dolo, fraude ou simulação, aí sim, nesse caso seria inidôneo. E não parece que seja esse o caso. Não parece que seja esse o caso. Inclusive, a destinatária da nota fiscal, geradora eólica Bons Ventos da Serra, né? A discriminação do produto é exatamente a mesma. Ou seja, não está descrito de forma equivocada. A discriminação está correta. É só, senhor presidente. Bom, a pedir a palavra é a doutora Dalcílio e o doutor Emerson. Doutora Dalcílio. Eu estava lendo aqui a acusação, relato do fiscal e comparando com os documentos, né? Eu acredito assim, pelo que eu entendi, ele não fez uma análise com base para onde estava indo a mercadoria, mas com base justamente no convênio e na NCM, pelo que eu entendi. E verificou que aquele NCM não faz parte do convênio. Mas aí entramos naquela história, é uma mercadoria que está entrando, embora destinada ao estado do Ceará, e também ele cita que os impostos, que as notas fiscais, elas têm lá embaixo, não está muito legível, mas elas citam onde é que os impostos estariam destacados, assim, tipo, os impostos serão destacados na nota fiscal tal e tal. Aí eu não consegui, porque está um pouco apagado, verificar. E ele disse que nessa nota não foram destacados, pelo que eu entendi. Mas é assim, de tudo isso, eu acredito também nesse caso, a questão toda está na entrada. O fato de ser uma operação de entrada.
E essa questão da instantaneidade, eu acredito que a gente tem que ver que quem está no trânsito tem que tomar algumas decisões imediatas até para ver se aquele produto é cobrado ou não imposto, porque é na fronteira que se cobra substituição, antecipação, como é que ele vai cadastrar aquele produto. Então, ele tem, por obrigação, fazer uma análise prévia daquela operação. Às vezes ele pede, ele talvez aqui não tenha lavrado o termo de retenção, porque ele já tinha as notas da triangulação. Tanto que foi ele que anexou, né, conselheiro Fernando? Pelo que eu entendo aqui, quem anexou essas notas foi a própria fiscalização aqui. Então, ele tinha as notas para formar, e a partir da análise das notas que formavam a triangulação, ele fez as decisões da NCM, mas aqui eu acho que também seria o caso, se o erro é na NCM, o erro é no CFOP, e numa operação de entrada, em que as emitentes têm as regras também dos estados de origem delas, eu acredito que não é o caso da inidoneidade. Diferentemente aquele outro caso, até na súmula aqui, talvez seja mais aplicável. No meu caso, que eu relatei, eu não vi nenhuma aplicabilidade da súmula, porque aquele caso ali não é a questão do destaque em si, é a informação do não conhecimento da operação, mas aqui tem a ligação com a súmula, sim. Só isso. Bom, doutor Emerson ainda deseja se manifestar? Não. Não, senhor presidente, estou satisfeito. Doutor Rafael se manifesta da mesma maneira, pela nulidade, doutor Rafael. Presidente, eu vou considerando, a princípio, eu entendo pela nulidade, em razão da via estreita em razão da instantaneidade no trânsito, se concluir no sentido de descrições, como já foi dito aqui nos debates, a mesma descrição, e apenas se considerar a nota inidônea, porque o fiscal concluiu que ela não fazia parte de um gerador, era um transformador, a própria classificação da mercadoria, quando, na verdade, esse tipo de conclusão demandaria uma análise técnica profunda, eu vou opinar no sentido da nulidade, em razão de a metodologia adotada não guardar coerência, né, a fiscalização, a vista da fiscalização, não guardar coerência com esse tipo de autuação. Mas, claro que essa Câmara concluiu no sentido do mérito em favor da empresa, não se declara nulidade. Okay. Se o mérito já for favorável para a empresa, a nulidade não se declara por força de disposição legal. E aí, desde já, a Procuradoria também consente com a declaração de procedência dessa colenda Câmara de Julgamento. Ok. Doutor Fernando, então, como vota, doutor Fernando? Presidente, conheço do reexame necessário, não é isso? Reexame necessário, quase não sai. Conheço do reexame necessário para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância nos termos do parecer da consultoria tributária. Muito bem. Doutor Emerson. Senhor presidente, eu abro divergência para conhecer do exame necessário e para julgar procedente o auto de infração. Ok. Doutor Emerson votou pela procedência. Doutor Osmar. Presidente, eu voto com o conselheiro divergente, certo? Doutor Emerson, pela procedência. Ok. Doutor Ivete. Eu voto com o conselheiro relator. A minha opinião é mesmo os fundamentos da conselheira Dalcília. Eu acho que se enquadra exatamente no caso da súmula. Por mais que a operação não esteja devidamente o NCM ou a natureza da operação, a pretensão do fiscal foi dizer que é a cobrança do imposto e a incidência do imposto. Nesse caso, a súmula é muito clara, né? Nas entradas interestaduais, mesmo que ele tivesse razão, não haveria o fato de não ter o destaque CMS, não seria
causa de inidoneidade. Então, só para reforçar, porque eu não falei antes. Eu voto pela procedência. Ok. Doutor Michel. Senhor presidente, considerando a súmula 10 e considerando as informações prestadas na impugnação, de onde se aplica esses equipamentos, eu vou com o relator. Doutora Dalcília. Com o relator. Bom, por maioria de votos, vamos lá para a decisão. Esta Câmara resolve os membros da quarta Câmara de Julgamento do Conselho, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e, por maioria de votos, negar-lhe provimento para manter a decisão absolutória proferida pela primeira instância, nos termos do voto conselheiro relator, conforme parecer da célula de assessoria processual tributária e manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria-Geral do Estado. Vencidos os votos dos conselheiros Osmar e o Emerson, que votaram pela procedência, pelo conhecimento do reexame necessário e dando-lhe provimento pela procedência da acusação. Nós concluímos os 4 processos. Paulinho, a gente dá um intervalozinho, 10 minutos, para a gente fazer a ata, e nós voltamos para a gente concluir o processo. 10 minutos, tá bom, Paulo? O que mais? Não, acho que é suficiente. Pois tá bom. Presidente? Diga. Pode falar, sem pressa. Não, era só de perícia. Olha, de novo. Sim. Que a gente deve ler agora enquanto faz a ata, certo? Né? De qualquer maneira, pessoal, vamos dar um intervalo de 10 minutos para se ir no banheiro, que a gente não, quando a gente aprovar, antes de aprovar a ata, a gente dá uma leiturazinha no pedido de perícia. Aí, se for o caso, só fica faltando a informação que foi aprovado.